6 de novembro de 2022, 32º domingo do tempo comum, refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Jesus nos apresenta hoje as 8 bem-aventuranças. Bem-aventuranças são caminhos para que nós cheguemos um dia à eternidade. O caminho que nos leva à santidade, à salvação. O caminho que nos mostra a total bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai. O caminho que nos conduz, então, para o lugar do encontro definitivo com Deus trinitário, com esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. A nossa vida deve nos levar à felicidade total, em plena liberdade, para exercermos aqui na terra a nossa vocação. E a vocação qual é? A santidade, a salvação. Essa dicotomia, santidade e salvação, elas andam juntas. Esse dueto, vamos dizer assim, nos leva a encontrar a salvação em Deus. Deus, Jesus Cristo, conforme nos assemelhamos a Ele, nos tornamos santos. Conforme fazemos a vontade do Pai, nos tornamos santos. Conforme vivemos a experiência de Jesus na nossa vida, nos tornamos santos. A igreja hoje celebra o dia de todos os santos, homens e mulheres, cristãos, católicos, porque aqui estamos falando de católicos, que se tornam santos, que fazem o contrário do que a maioria das sociedades atuais fazem, que não se deixam catequizar por algumas prerrogativas que não nos levam a ser santos. Eles vão ao contrário do que a maioria faz normalmente na sociedade. Eles percebem a presença de Deus naquilo que é mais sagrado para ele. Os sacramentos, é claro, mas a vida humana é o que existe de mais sagrado para Deus. Se colocam em defesa. Nós podemos citar muitos exemplos, e um deles que está perto de nós sempre, São Leonardo Murialdo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce dos pobres, e tantos e tantas que de uma ou de outra maneira professaram sempre o nome de Deus, confessaram o seu amor por Ele, que tiveram misericórdia, bondade com os pobres. A Irmã Dulce, a Madre Teresa, dedicaram suas vidas a serviço daqueles que mais precisam. Mas hoje em dia não se valoriza tanto isso, mas se valoriza pessoas que ainda vivem, que falam, que mentem, que são falsos profetas, mas hoje em dia conseguem convencer mais do que um santo como elas foram santas e são santas pela igreja, pela forma de ser, pelo jeito simples e humilde de realizar as coisas, o colocar-se a serviço da evangelização, o abrir-se para o novo, e o novo o que é? Fazer a vontade de Deus. Jesus veio para aqueles, os bem-aventurados são aqueles, os pobres de espírito, aqueles que se deixam convencer pela sua palavra, aqueles que se deixam levar pelo anúncio do reino de Deus, aqueles que se deixam convencer por uma proposta que leva à santidade e à salvação, ou à salvação e à santidade. Que pensemos um momento, que reflitamos
na nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo realmente está conforme a vontade de Deus? O Deus que é pregado pela sociedade é o Deus vivo e verdadeiro que se preocupa, que é misericordioso, que tem compaixão, que se compadece do sofrimento do outro? O Deus que nós vivemos hoje é o Deus que me leva também a viver uma experiência. Jesus acolhia os pecadores, os pobres, os excluídos, marginalizados, e na nossa vida nós damos prioridade a esses? Pense, reflita e se coloque a serviço de Deus e não a serviço dos homens.